Os principais padrões de continuidade. Neste vídeo irá aprender os vários tipos de padrão de continuidade, tais como triângulo, edge, cunha, pennant, galhardete, flags, bandeira, retângulos. Um pré-requisito para quaisquer padrões de continuidade é a existência de uma tendência anterior. Os padrões de continuidade indicam uma pausa temporária na tendência, onde os preços se consolidam antes de continuarem na mesma direção. O próximo movimento será na mesma direção que a tendência que precedeu a formação. O volume de negociação tem um papel importante na confirmação destes padrões de preço. Os padrões de continuidade da tendência mais comuns são triângulos, wedges, cunha, flags e pennant, bandeiras e galhardetes, e retângulos. Estes são os principais tipos de triângulos: ascendentes, descendentes, o triângulo simétrico, o qual tanto pode ser em baixa, bearish, ou em alta, bullish. No caso dos triângulos em alta, o padrão contém pelo menos dois máximos mais baixos e dois mínimos mais altos. Quando estes pontos se unem no vértice, o triângulo é formado. O volume deve descer à medida que o preço se move no triângulo. O ponto de fuga é esperado estar entre os 2/3 a 3/4 na largura do triângulo. O volume deve aumentar à medida que o mercado sai do padrão. A formação oposta e encontrada numa tendência em baixa é um triângulo em baixa. O uso da técnica de medida no caso de um triângulo em alta. A primeira técnica é medir a altura da base do triângulo, estendendo essa distância desde o ponto de fuga. A segunda técnica é desenhar uma linha paralela à linha de baixo do triângulo. Assim que a linha paralela encontra o vértice, sabemos onde estará o preço e quando. É esperado que o preço alcance o nível na data onde está o vértice. O mesmo é aplicado aos alvos de um triângulo em baixa. Para um wedge em alta, o padrão é identificado por duas linhas de tendência convergentes, que são amplas na base e contraem à medida que se aproximam no vértice. É um padrão intermediário que precisa de mais de 25 velas a 75 velas para se formar. Um wedge em alta tem uma inclinação descendente contra a tendência em alta predominante. Um wedge em queda é considerado em alta. Assim como nos triângulos, aplicam-se as mesmas técnicas de medidas e os mesmos períodos dos pontos de fuga. O padrão oposto é um wedge em baixa, que tem uma acentuada inclinação ascendente contra a tendência em baixa predominante. Um wedge ascendente é considerado em baixa. Dois outros padrões de continuidade são as bandeiras e flâmulas. A bandeira e a flâmula representam uma breve pausa no movimento de mercado dinâmico. São ambos precedidos por um movimento quase em linha reta, chamado de mastro, o qual acontece onde existe um grande volume. Os preços pausam durante algumas velas quando há um volume baixo. O movimento continua numa explosão de volume. Ambos os padrões ocorrem no ponto médio do movimento de mercado, o que significa que é esperado que este suba pelo menos para a distância do mastro. O oposto é a bandeira e flâmula em baixa, onde os preços formam uma bandeira ou uma flâmula após caírem e antes de continuarem o movimento descendente. Após fugir do padrão, é esperado que o mercado continue a descer, pelo menos até à distância do mastro. Para um retângulo em alta, o padrão é facilmente identificado por semelhantes máximos e mínimos. Se os rallies estão no maior volume
e os setbacks num volume mais baixo, então a formação é provavelmente uma continuação da tendência em alta. No entanto, se o maior volume for no declínio, então pode ser considerada uma possível inversão da tendência. O caso oposto é o retângulo em baixa. Novamente, se os setbacks estão no maior volume, então é provável a continuação da descida do mercado. No entanto, se o maior volume está na ascensão, então pode ser considerada uma possível inversão de tendência. No próximo vídeo, iremos falar de médias móveis e MACD. Obrigado por verem o vídeo.